Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BM Senal. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado financeiro na companhia do meu parceiro de todas as tardes, Rafael Lara, que vai trazer também comigo em tempo real muita notícia e as notícias principais, que vão saindo a todo momento no mercado financeiro. São agora 4h37. A gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado financeiro após dia de volatilidade puxada aí pelo pregão de ontem. Ibovespa ganha impulso e opera acima dos 125 mil pontos. Setor aéreo foram um dos maiores destaques, no pregão de hoje, enquanto o setor de saúde teve forte queda na bolsa. Eu já chamo então o Rafael Lara, que está sempre acompanhando aí em tempo real, sabendo o que está acontecendo no mercado financeiro. Rafa, fala aí pra gente como é que está o Ibovespa, os papéis também que estão se movimentando hoje. Tá certo, Hanna. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no BM Senal. Bom, agora há pouco no market eu falei para o Felipe que o mercado estava tentando engrenar uma alta ali para se recuperar do tombo de ontem. E nesse momento ele está numa alta de 0,85% aos 125.449 pontos, Voltou aí ao patamar dos 125 mil pontos, depois de começar o dia numa mínima de 123.631 pontos. Como você bem disse, o setor aéreo hoje é o grande destaque da Bolsa, com a Embraer aí subindo 6%, empatado ali, num vai e volta com a JBS, A JBS também subindo 6%, acima de 6% nesse momento. Aí depois a gente tem Lojas Americanas, que voltou à sua alta aí, com uma alta de 5,5%, Marfrig com uma alta de 4,19% e completando o G5, Gol 4, subindo 3,75%. Já entre as maiores baixas do dia, a gente tem nesse momento Hapvida com uma queda de 2,89%, o Grupo Notre Dame Intermédica com uma queda de 2,2%, MRV Engenharia com uma queda de quase 2% nesse momento, Ezetec caindo também ali 1,68% e completando ali a gente tem Raia Drogasil empatada com a Cyrela em uma queda de aproximadamente 1%, enquanto o dólar opera em queda de 0,48% aos R$ 5,23. Hanna. Tá certo, Rafa, obrigado. O dólar, que segue desde ontem operando acima dos R$ 5,20. Vamos aproveitar, e dar um giro aí pelo mercado internacional, começando pelas bolsas estrangeiras que ontem, operaram em forte queda. Tô dando uma atualizadinha aqui. Tô vendo aqui, S&P 500, hoje o cenário já deu uma mudada. S&P 500 com alta de 1,70%, Dow Jones com alta também de 1,75% e Nasdaq com alta de 1,58%. O Rafa já falou agora há pouco, do dólar. Vamos ver então como é que tá o barril do petróleo com alta. Ontem estava em queda aí de mais de 7%, hoje está em alta de 1,78%, sendo comercializado aí a $67 o barril. Vamos seguir então aqui com o nosso giro de notícias. A IBM registrou lucro líquido global de mais de $1 bilhão no segundo trimestre, o que representa a queda de 2,2% sobre o mesmo período de 2020. Eu chamo o Rafael Lara, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto, Rafa? Exatamente, Hanna. De acordo com a companhia, o resultado foi afetado pelo aumento das despesas. A receita cresceu 3,4% no período para 18,7 bilhões de dólares. A IBM afirmou que o resultado foi impulsionado pelo avanço dos segmentos de computação em nuvem, software e também os serviços globais. A receita de nuvem da empresa somou 7 bilhões de dólares no segundo trimestre, com avanço ali de 13%. As operações terceirizadas de TI avançaram 0,4% para 6 bilhões e 300 milhões de dólares, considerando ali o ajuste cambial. Porém, houve uma queda de 4,1%. A IBM finalizou o trimestre com 8,2 bilhões de dólares em caixa, o que representa ali 6,1 bilhões de dólares a menos do que registrado no final do ano passado. Realmente é muito bilhão para a gente falar desse resultado, Hanna. É isso aí, Rafa. E ainda de olho, no mercado lá fora, os iPhones da Apple podem estar comprometidos e seus dados confidenciais podem ser roubados por meio de software de hackers que não exigem que o alvo clique
clique em um link. A informação foi divulgada pela Anistia Internacional e para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Essa ainda é a repercussão da notícia que demos ontem aqui na BMC News sobre o software israelense que foi criado para monitorar criminosos e terroristas e que foi usado para grampear 37 telefones de jornalistas, empresários e ativistas. Isso foi um cyberataque onde os hackers usaram o vírus espião Pegasus do grupo NSO. Este vírus ele pode fornecer aos criminosos acesso a mensagens, e-mails, telefone e a câmera do celular. Esses telefones fazem parte de uma lista de mais de 50 mil números que teriam sido vítimas desse cyberataque. A investigação chegou à conclusão de que o software do grupo NSO pode hackear iPhones usando métodos até então desconhecidos da Apple. E aí que está o perigo, mesmo que o iPhone seja mantido atualizado. Bom, quem é esse grupo NSO? O grupo NSO é uma empresa israelense que afirma que vende esse software apenas para governos, para monitorar ataques terroristas e criminosos, traficantes de drogas e tráfico sexual. A Anistia Internacional então encontrou evidências de um hack em um iPhone 12, o mais novo da categoria, que roda o iOS 14.6. Desde ontem, a Apple ativou fortemente o seu laboratório para descobrir aí qual foi a falha de segurança e descobrir novas barreiras para evitar esse ataque. Então, a Apple atualizou o software para iOS 14.7 ainda ontem, mas não divulgou ainda relatórios desse teste. Bom, o grupo NOS ele já está na mira de autoridades mundiais de tecnologia há muito tempo. Várias empresas do setor tech consideram o grupo, as atividades deles inaceitáveis e consideram insegurança para o mundo, né, para as questões de segurança mundiais. No ano passado, a subsidiária da Facebook processou o NSO Grupo por causa de um suposto hack no WhatsApp. Microsoft, Google e Cisco e outras empresas do setor tech disseram que o grupo viola as leis dos Estados Unidos e não merece impunidade. Agora nós vamos acompanhar, ver se esse episódio não derruba aí ainda mais as ações da Apple. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E dando continuidade aqui com o nosso BMC Now, vamos antes de tudo dar uma olhadinha, né, dar uma passeada aí pelo nosso chat, saber quem está acompanhando, né? Aproveite aí, já compartilhe também o link aqui do nosso BMC Now para os seus amigos, o pessoal do trabalho, os seus familiares, para que todo mundo fique bem informado e pede também aí para o pessoal compartilhar, dar uma forcinha aqui para a gente está crescendo, nosso número de seguidores também está crescendo também, cada vez mais pessoas conhecendo a BMC News, porque, né, todo mundo quer aprender a mexer no seu dinheiro, aprender a mexer aí nas suas finanças com qualidade e, é claro, sempre a gente está trazendo aqui analistas, o pessoal aí que sempre tem uma visão muito boa sobre como o pessoal trabalhar melhor com o seu dinheiro no mercado financeiro. Vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat, já estou vendo o pessoal aqui mandando boa tarde, Rui das Neves, né, sempre acompanhando aqui a nossa programação, mandando boa tarde, pedindo aí também para dar um joinha aí pra gente. O Roberto Silva também já está mandando aqui boa tarde o dia inteiro acompanhando. A Daniela Mendes Lara, sinto aí que tem alguma coisa, algo me diz que é alguém conhecido, né? Vou deixar aí no ar. A Daniela já dando boa tarde aqui, queridos. O Juliano Ramos também, né, comentando aqui, inclusive, sobre os gráficos das aéreas, né, que mesmo com a puxada de hoje, a gente vai repercutir tudinho aqui hoje no BMC Now. Vamos já falar, né, quem vai participar aqui, quem vai repercutir o dia, que a gente vai receber os nossos convidados. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Nicolas Farto, especialista em renda variável da Renova Invest, e também a Marta Matsumura, aí, analista técnica da XP Investimentos, trazendo um panorama sobre os números, os papéis, as empresas que se destacaram nessa terça-feira, dia 20 de julho. E a gente segue aqui, né, com o nosso giro de notícias, antes de chamar aí o nosso entrevistado, nosso primeiro entrevistado. A Neogrid paga R$ 7 milhões
por 24,4% da Horus. A aquisição por meio da subsidiária Neogrid Informática foi anunciada hoje em fato relevante. A empresa vai fazer aporte de 6 milhões de reais para financiar projetos de expansão dos negócios da Horus e 1 milhão vai ser pago aos acionistas vendedores. Há também a opção de compra de participação societária para deter 51% e 100% da Horus, com vencimento em 18 e 30 meses, respectivamente. Segundo o documento, a Horus teve faturamento de mais de 7 milhões de reais em 2020, o que representa um crescimento anual composto de 140% nos últimos 3 anos. E a gente segue aqui com o nosso giro de notícias. A Zoom, empresa de videoconferências, firmou um acordo para a compra da empresa de software em nuvens Five9 por quase 15 bilhões de dólares, sua maior aquisição até hoje. O Rafael Lara tem mais informações para a gente sobre esse negócio, né, Rafa? Hanna, o acordo da Zoom com a Five9 oferece software, via nuvem computacional para call centers e vai acabar expandindo ali, a oferta do Zoom Phone. A operação acontece no momento em que a companhia sediada em San José, na Califórnia, se prepara para uma desaceleração pós-pandemia, depois de um crescimento explosivo em 2020 por conta ali da pandemia do coronavírus. Nos 12 meses até 31 de janeiro, as vendas anuais da Zoom quadruplicaram para 2 bilhões 640 milhões de dólares e o preço de sua ação aumentou mais de 400% desde o começo de 2020. Embora o Zoom seja predominante ali, e é conhecido por seus serviços de conferências de vídeo, ele vem promovendo vários produtos de colaboração em escritórios, como o Zoom Phone, um sistema telefônico na nuvem, e seu software de conferências Zoom Rooms. Hanna. Obrigado, Rafa. E segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, as importações pelos clientes brasileiros subiram 118,1% no mês de junho, na comparação com o mesmo período do ano passado, somando mais de 225 mil toneladas. No semestre foram importadas 944 mil toneladas, uma alta aí de 103,8%. Somadas as compras de placas, as importações de aço chegaram a 364 mil toneladas no mês de junho. Ainda de acordo com os dados do INDA, as vendas em junho somaram 300 mil toneladas, uma alta de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 12 meses, a alta foi de 25,7%, chegando a 4,04 milhões de toneladas. E a rede de atacarejo Açaí fechou a venda de 5 lojas para o fundo TRX por 664 milhões de reais. Eu vou chamar o Rafa mais uma vez, que tem mais informações para a gente sobre isso. A companhia vai passar a pagar um aluguel para os novos donos, o novo dono do imóvel localizado em São Paulo, Rio de Janeiro e em Rondônia. No ano passado, o Açaí já havia fechado acordos pontuais nessa linha e a empresa avalia se deve desfazer de outros ativos dentro desse mesmo formato de transação. A iniciativa é uma forma de levantar caixa para a empresa após a cisão do Açaí do Grupo Pão de Açúcar, quando a rede de atacarejo acabou ficando com a dívida da aquisição da varejista colombiana Êxito pelo Grupo Pão de Açúcar, pelo GPA, anunciado em 2019. O Açaí gera caixa e é considerado autossustentável, mas acabou absorvendo essa dívida depois que o GPA e a rede se separaram meses atrás. Com a operação, o Açaí reduz uma alavancagem e pode, ao mesmo tempo, acelerar a abertura de lojas, mas o valor da locação passa a ser incluído na linha de despesas mensalmente. O Açaí soma cerca de 190 unidades no país e tem 78 aberturas de unidades programadas entre 2021 a 2023. Hanna. Tá certo, e a PagSeguro informou que seu volume total de pagamentos consolidados somou 101 bilhões e 400 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, o que representa a alta de 151% ante o mesmo valor do ano passado. O volume total de pagamentos adquiridos foi de 56 bilhões e 300 milhões de reais no período, valor 89% superior na base anual. Já o número de usuários ativos da empresa atingiu 11,2%
11,2 milhões entre os meses de abril e junho, uma alta de pouco mais de 2 milhões. Eu volto então a chamar o Rafael Lara, que tem atualizações aí que foram saindo no mercado quentinhas, é isso? Hanna, a americana Whirlpool, maior fabricante mundial de eletrodomésticos, anunciou o primeiro investimento em aumento de capacidade no Brasil em cerca de uma década. A companhia fará um aporte de 240 milhões de reais em sua fábrica de máquinas de lavar roupas em Rio Claro, cidade do interior paulista, e na de refrigeradores em Joinville, em Santa Catarina. A empresa fará também um novo centro administrativo na capital paulista. O aumento da capacidade vai gerar ali 3 mil empregos, entre diretos e indiretos. A empresa não abre o volume de produção no Brasil, nem qual será o crescimento da capacidade com os investimentos. Hanna. Obrigado, Rafa. E em meio à disseminação da variante Delta, 67% das operadoras de turismo do Brasil registraram no primeiro semestre deste ano um faturamento de até 25% do que costumava ser antes da pandemia. O balanço foi divulgado nesta terça-feira pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Segundo dados do boletim, apenas 11% das empresas, cerca de 72% das associadas, responderam ao serem questionadas sobre entre o dia 1º ao dia 9 de junho e responderam aí que estão faturando o equivalente a ou mais do que já faturavam antes da pandemia. A pesquisa mostrou um cenário de retomada aí para o setor e dos entrevistados, cerca de 30% disseram esperar ter o mesmo volume médio de faturamento no primeiro semestre de 2022. São agora 4 horas e 53 minutos, estamos caminhando aí para o fechamento do mercado financeiro dessa terça-feira. Volto então com o Rafael Lara para dar um panorama aí para a gente, se alguma coisa mudou aí. Rafa, vamos ver como é que está aí, dá uma atualizada para a gente como é que está o mercado? Tá certo, Hanna. Bom, parece que o mercado vai fechar realmente aí numa alta, numa leve alta de 0,72%, voltando ao patamar dos 125 mil pontos, nesse momento aí batendo 125.293 pontos, retomando aí depois do baque de ontem. O maior desempenho do dia, pelo jeito, vai ficar com o JBS, que está subindo 6,31% nesse momento, e no segundo lugar fica ali Embraer, subindo 5,67%, com as lojas americanas tentando baterem ali as ações da Aérea ali com 5,44% de alta. Já a Marfrig está fechando aí com uma alta de mais de 4%, os 4,13%, e a Gol fechando aí com uma alta de 3,32%. As empresas hoje realmente empenhadas em conseguir recuperar depois de ontem, das quedas de ontem. As maiores baixas do dia estão ficando com Hapvida, uma queda de 2,76%, depois temos o grupo Notre Dame Intermédica com uma queda de 2,42%, MRV Engenharia com uma queda de 1,93%, Ezetec com uma queda de 1,85% e Hypera Pharma, juntamente com a Cirela ali tentando ali um contra o outro ali 1,15% de queda. Vamos ver quem é que vai ficar no quinto lugar aí nesse pré-fechamento, no fechamento do mercado. Hanna. Valeu, Rafa. Daqui a pouquinho, Rafa, a gente volta aí com a análise setorial para o pessoal entender aí o que movimentou. Ontem foi bem complicado, Rafa? Quase todos os setores em baixa. Vamos ver como é que foi hoje, se já deu um fôlego, se já deu uma respirada, Exatamente. Ontem foi um dia que a gente viu o gráfico setorial, todo em vermelho ontem, Todas os setores aí sangrando bastante, com a variante Delta, por conta aí, desse temor, tanto lá fora, todas as bolsas lá fora, SP500, as bolsas da Europa, DAX na Alemanha, o CAC na França, o FTSE lá no Reino Unido, todas fechando com a queda forte de mais de 2% ontem. Realmente um dia bastante complicado para quem investe a curto prazo. Já para quem é a longo prazo, igual ontem mesmo eu vi na live de fechamento, o pessoal bastante feliz, porque podia comprar à vontade, a galera tinha caixa ali, o pessoal que se planejou para os momentos com as ações boas em queda, aí comprou bastante. Foi um dia de alegria ontem para esses investidores. Hanna. Com certeza, Rafa. Então vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o Nicolás Farto, especialista em renda variável da Renova Invest, que vai comentar o cenário do mercado com a gente hoje. Nicolás, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos começar então, né, Nicolas? Vamos começar falando desse boom, né, de IPOs que vem acontecendo aí no mercado, na bolsa. Queria saber se você acompanhou, né, as novas empresas que abriram capital. Queria também que você comentasse um pouco sobre o que você tem avaliado em relação ao desempenho desses papéis nos primeiros dias na bolsa, né? Pode ficar à vontade, pode falar o tempo que você achar necessário. Fique muito à vontade aqui no BMC Now. Valeu, Hanna. Vamos lá. A bateria de IPOs está realmente bem grande, né? Esse ano a gente já acumula aí, se eu não estou errado aí nas contas, quase 30 ofertas públicas, né? E no meio disso tudo, é claro, a gente precisa tomar bastante cuidado também para escolher as ofertas que a gente vai participar, né? Até fazendo aqui uma conta simples, né, que a gente acompanha para essas ofertas, quem entrou ali na oferta, né, e tentou fazer a flipagem, né, a saída ali logo no primeiro dia de negociação, no acumulado, né, claro, se ele tivesse participado ali de todas as ofertas, considerando um único lote de ações, né, e aí você teria que fazer uma conta bem simplificada ali para tentar entender, o investidor que tivesse feito aí uma saída no primeiro dia de negociação, ele teria tido um resultado pior do que se ele tivesse ficado até hoje. Isso considerando os IPOs de 2021, tá? Então, isso nos indica, né, que a gente tem realmente uma performance para alguns papéis no primeiro dia bem explosiva, né? O último exemplo aí é a Smart Fit, né? Puxou para caramba o preço da ação lá no primeiro dia de negociação, mas não costuma ser ali a regra geral, né? Se a gente pegar e trabalhar, como eu disse, né, para os quase 30 IPOs que a gente tem no acumulado do ano, se nós tivéssemos entrado em todos eles e tivéssemos mantido essa posição até o dia de hoje, a nossa performance teria sido melhor, né? Então, o que a gente vê, né, pessoal, é muitas vezes sim uma boa performance no primeiro dia, mas geralmente essa primeira, né, performance mais explosiva vem muito atrelada aí, né, no barulho ali do papel. Smart Fit, por exemplo, né, usando esse papel de novo como modelo, muito conhecida, né, uma varejista aí bastante, uma academia, né, perdão, bastante conhecida para pessoa física, né, e aí houve realmente uma procura muito grande do investidor de varejo para participar da oferta. Então, assim, a gente vê que alguns papéis realmente performam muito bem no primeiro dia, mas, como regra geral, a gente acha que faz sentido, de repente, se manter ali com o papel por um tempo, né, e tentar, né, capturar uma valorização de mais longo prazo para alguns dos papéis. Tá certo, e tem gente que acha, né, que a IPO, uma oferta inicial de ações, não é muito bom, né, não é um bom investimento para pessoa física. Queria saber se você concorda, queria também que você comentasse um pouco sobre essa linha, qual é a sua opinião nessa linha de pensamento? Tem muita dúvida, né, em relação a isso. Eu já, né, conversei com alguns investidores e é verdade, né, tem muita gente que critica pela assimetria de informações, né, porque o institucional acaba, obviamente, tendo acesso a informações mais detalhadas, ou às vezes até mais digeridas, digamos assim, né, porque todo mundo sabe que o prospecto de uma oferta pública é praticamente impossível, né, de você fazer a leitura de todo aquele material, né, ainda mais uma pessoa física, até porque ali no prospecto a gente tem muita informação que é dispensável, né, que na verdade, o intuito da empresa é não deixar de apresentar alguma coisa, então na dúvida ela coloca até coisa a mais, né, e aí torna, obviamente, um material difícil de ser avaliado pela pessoa física, e aí que surge, né, essa grande questão de que talvez a pessoa física acabe se prejudicando, né, num processo de oferta pública, quando comparado ao investidor institucional. E assim, de certa maneira, isso é uma verdade, né, então eu não posso dizer que está errada essa argumentação, ela está correta, né, não dá para a gente comparar, existe sim uma assimetria de informações, mas por outro lado, para o investidor pessoa física que tiver aí um pouco mais de tempo, né, para avaliar, para refletir a respeito de uma oferta pública, aqui no nosso escritório, né, a gente gosta de ajudar, né, o nosso cliente, o nosso investidor, a refletir a respeito do segmento, né, do player, enfim, né, discutir um pouquinho
de uma valorização no tempo, ou se faz sentido aquele IPO, aquela oferta para ele. E, como eu disse, né, aqui, pegando aqui o exemplo super simples, né, fazendo aqui uma conta bem tosca, né, dá para perceber que mesmo uma pessoa física que tivesse entrado aí em todos os IPOs aí que aconteceram nesse ano, ele teria tido um bom resultado, né? Fazendo aqui uma conta simples, até tenho aqui na minha planilha, no meu controle, teria tido aí 19% de rentabilidade, considerando o fechamento de ontem, né, e os preços de abertura, ou de definição ali pelo book building. Então, assim, não dá para cravar também que não é uma boa oportunidade para a pessoa física. Eu acho que sim, eu acho que dá sim muito para a pessoa física peneirar, encontrar ali um case, né, uma tese que ele concorde para colocar o capital dele. Agora, dada essa assimetria de informações, lógico, não dá para você exagerar na dose, né? Tomar o risco aí exageradamente pode fazer toda a diferença e machucar o portfólio, machucar a carteira, e aí você coloca tudo a perder. Tá certo, ó, Nicolas, eu vou passar a bola agora para o Rafael Lara, que sempre participa aqui, fazendo muitas perguntas, e já tem pergunta agora, já tá me chamando, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, Nicolas, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BMC Now. Vamos lá, eu queria saber se vocês têm acompanhado o IPO de empresas estrangeiras e como o investidor brasileiro consegue ter um acesso a esse mercado lá fora. Boa pergunta. Assim, a gente acompanha, é claro, né, faz bastante parte do nosso dia a dia, até para sentir também, né, como é que está a demanda, né, por ofertas públicas. Também temos aí o caso de empresas brasileiras, né, abrindo capital lá fora por N razões, seja por uma questão de estrutura societária e comando de empresa, ou até por busca, né, de capital mais abundante. Então, a gente sim acompanha, né, principalmente os das empresas brasileiras, mas os das empresas americanas mais emblemáticas, a gente acaba olhando também, acaba funcionando como uma proxy para outras empresas que ou têm capital aberto ou pretendem abrir aqui. E aí, é óbvio, isso acaba compondo um pouco, né, da nossa tese no momento de escolher algum tipo de empresa aqui, nacional. Agora, o acesso, né, a essas ofertas públicas, existem limitações regulatórias, né, que a gente acaba sendo impedido, né, de acessar, e aí não tem muito que a gente possa fazer. Existem hoje corretoras nacionais que dão acesso aos investidores brasileiros ao mercado americano. Bom, vocês sabem, né, ou quem nos acompanha deve saber, existe uma série de regrinhas diferentes para as ofertas públicas por lá, e nem sempre ela está disponível, para a pessoa física ou para o investidor estrangeiro, que seria o nosso caso, né, fazendo investimento por lá. Então, assim, em termos de participar, né, e levar essas oportunidades para os nossos clientes, para os investidores aqui, existem essas questões que nos impedem. Mas a gente acaba, claro, acompanhando bastante, porque, como eu mencionei, já vou repetir, mas é uma proxy, né, do que vai acontecer, ou que deveria acontecer por aqui. Então faz parte, sim, do dia a dia acompanhar essas ofertas. Tá certo. Agora, falando um pouco das expectativas para os próximos IPOs, tem alguma coisa aí que você está acompanhando com uma atenção especial que você pode falar aqui para a galera? A gente olha para todos, né? Assim, hoje, amanhã, né, desculpa, 2022, finaliza ali o processo ali da Unifique, né? De telecomunicações. A gente vai ter outra, né, depois. Se eu não me engano, é a Brasilnet, né? Então são duas aí, e a gente já teve a Desktop, né? Também que foi outra, né? Que também abriu capital aí nesse mercado. Essas são empresas que a gente acaba olhando também, mas assim, tem volumes, né, de ofertas públicas que chamam bastante atenção. E aí não dá para não falar da Raizen, né? Acho que está todo mundo esperando, vai ser com certeza aí a maior oferta, talvez a maior oferta do ano, mas é uma oferta pública que chama bastante atenção, tanto pelo volume, né, da oferta, como também pela operação. A operação é muito bacana, a gente gosta, a gente tem acompanhado aí os relatórios que as casas têm produzido para a gente poder levar mais informações para esses clientes. Então, em termos de volume, o IPO da Raizen é um IPO que deve chamar muita atenção, né? Existe ainda outros, né, da ClearSale também, que é um player que trabalha com segurança, né, no mercado digital.
é também um IPO grande, mais de um dia aí a previsão. Esse também é um IPO que a gente quer, né, trabalhar de perto. Existe já uma proxy aqui no Brasil, né, que é a Boa Vista, né, que é outra empresa que também trabalha nesse segmento. Então, já temos aí um par, né, para a gente poder comparar e entender que tipo de performance a gente deve ver nessa oferta pública. Como eu disse, a Brasilnet e a empresa que termina agora, a Unifique, né, essas duas aí a gente já tem uma proxy, né, que é a Desktop, que fez agora o IPO e foi um IPO forte, que teve aí um rateio bastante grande. E tem, acho que, se não me engano, tem a Armac, né, também, que é uma de locação de equipamentos, né, parecida aí com a operação da Mills. Então, são vários aí, só aqui a gente tem 6, né, já no radar, que a gente está acompanhando, mas por volume, com certeza o da Raizen chama muita atenção. A gente gosta bastante também de olhar aí por esse da ClearSale, né? Tem também um menorzinho ali, né, o Traders Club também, né, participa agora também, deve também conseguir aí fazer a oferta deles, um pouco menor, né, a oferta, mas também está no radar. Então a gente está olhando para todos, mas certamente a Raizen vai ser aí o que mais vai chamar a atenção pelo volume. Tá certo, então vou passar aqui para a Hanna. Hanna, vai daí. Vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa com o Nicolas, a gente já volta com ele para a gente fazer o nosso giro de notícias. Eu vou voltar, na verdade, com o Rafa, que tem novidade, é isso? O Rafa tá chamando aqui que tem novidade? Exatamente, Hanna, você sabe que eu chamo você toda hora que tem alguma novidade fresquinha. A startup brasileira DAC, de entrega super rápida de supermercado em até 15 minutos, recebeu um aporte de 180 milhões de dólares, mais de 880 milhões de reais, né, com a cotação atual. Após sua criação em janeiro deste ano, a DAC decidiu se fundir com a Jork, que trabalha com o mesmo modelo de entrega nos Estados Unidos, Áustria, México, Peru e Polônia há pelo menos 4 meses. O investimento será injetado na expansão da variedade de produtos e melhorias nas plataformas tecnológicas e a expansão geográfica da empresa. Além da entrega gratuita, a estratégia para concorrer com os serviços de entrega ultra rápida, como o Turbo, lançado em abril pelo Rappi, e o Chip, adquirido em abril pela B2W, que é a negociação direta ali com os fornecedores. Hanna, a disputa aí da entrega super rápida promete, né? Tá certo, e quem ganha são os consumidores, né? A gente vai acompanhando tudo como sempre. Seguindo aqui com o nosso giro, né? As dificuldades no controle da peste suína africana na China aumentou a procura por ações de frigoríficos. Informações de que a China está tendo dificuldade para controlar essa peste no país fez com que o consumidor, né, um país de grã que consome bastante esse tipo de carne, buscasse ações de frigoríficos na B3 nesta terça-feira. Segundo a Reuters, 11 surtos foram oficialmente reportados neste ano no país e há novas variantes aí do vírus com risco de novos surtos, mesmo com a estabilização da doença. Pequim tem reconstruído seu rebanho de porcos desde que o vírus, inicialmente detectado na China em 2018, dizimou a produção de animais de carne suína no principal mercado global. Lembrando que essa notícia a gente tem no portal da BMC, ela está muito mais completinha lá, então já dá um clique para você também não só ver essa notícia, mas também ver. Todo o tempo está saindo notícia em tempo real, o pessoal está sempre alimentando o portal bmcnews.com.br. E agora, né, o mercado já fechou, são 5 horas e 10 minutos. Vamos então com o Rafa, que está sempre por dentro aí do mercado financeiro. Rafa, vamos ver aí se a Bolsa fechou um pouquinho acima, né? Ontem lutou para fechar acima dos 124 mil pontos. E hoje, como é que está a situação? Hoje parece que foi um pouco mais fácil aí para o Ibovespa, viu? Agora são 5 horas e 10 minutos, mas, né, até umas 5h30 pode ser que mude alguma coisa pequena por conta do aftermarket, né? O volume de negociações é gigantesco. Mas a gente pode já ter uma noção. O Ibovespa está fechando em alta de 0,83% aos 125.424 pontos, né? Acima de 125 mil pontos aí nessa casa.
As maiores altas do dia, parece que JBS vai fechar realmente como a líder do dia, com uma alta de quase 7%, uma alta de 6,69%. Depois vem Embraer no segundo lugar, com 5,67% e Lojas Americanas com 5,44% de alta. Marfrig e Gol completam o ranking com 4,24% e 3,46% de alta, respectivamente. Entre as maiores baixas do dia, a gente tem Hapvida com uma queda de mais de 3%, 3,02%. Grupo Notre Dame Intermédica com uma queda de 2,36%, MRV, Ezetec e Hypera Pharma completando aí o Z5, carinhosamente chamado de Z5 aí, com uma queda de 1,93% para MRV, 1,88% para Ezetec e 1,15% para Hypera Pharma. Hanna. Obrigado, Rafa. Vamos voltar então com o Nicolas, já vamos voltar o Nicolas aqui para nossa telinha, para nossa conversa. Inclusive, já volto com ele, tem perguntinha aqui do nosso chat. O Alírio Ribeiro perguntando o que você acha, né, em relação ao IPO da Multilaser. Se você poderia comentar aí pra gente. Claro. O da Multilaser já se encerrou, né, o período de reserva, já deve ser divulgado o book building em breve. Foi uma oferta pública bem interessante, tá? A gente gostou bastante do que a gente olhou no material, no prospecto. Os relatórios também das casas todas recomendaram participação, recomendaram entrar na oferta. Sinceramente, olhando ali os números, eu fiquei surpreso positivamente com a empresa. Eu não esperava aí a penetração que a empresa tem em diversas categorias. Eles têm aí um hall de produtos muito grande. Se eu não estou enganado, agora se me fala em memória, são mais de 1.500 SKUs. Se eu não me engano, disso aí você tem uma grande parte que foram criados, desenvolvidos produtos no ano de 2020, né, mostrando aí que a empresa é bastante preocupada em renovar, né, o estoque e não perder aí o timing de mercado. Isso foi bem interessante quando eu comecei a esmiuçar os números. Outro ponto bem interessante é que, além de ter um número de marcas, se eu não estou enganado, são mais de 20 marcas nacionais, eles têm também licenciamento, trabalham ali, né, licenciando produtos de outras marcas estrangeiras aqui no Brasil, diversas aí que eu não fazia ideia, né? Você tem ali alguns componentes Microsoft, Sony, no caso de áudio, enfim, alguns produtos também de brinquedos estrangeiros também licenciados pela marca. E o que foi me chamando mais ainda a atenção foram os números, né? A empresa bem redondinha em termos de receita, margem líquida, ela é uma empresa que gera um caixa muito bom, a margem dela é quase a mesma coisa que o EBITDA. Então, poxa, sinceramente, uma empresa muito redonda, a oferta pública me agradou bastante. Entrei até na minha conta, pessoa física, né, eu como vinculado, claro, fiz a minha reserva bem lá atrás, mas assim, foi uma oferta pública que a gente gostou bastante pela qualidade do ativo, né, e aí, nesse sentido, é que a gente gosta de esmiuçar esses detalhes para levar para os clientes, porque aí faz sentido, de repente, você entrar com até aceitando o lock-up da oferta, para tentar pegar um pouco mais, né, eu não tenho ainda informação do rateio, não sei se houve já a divulgação dessa informação. Deve haver algum, né, porque a gente tem visto aí bastante demanda para as ofertas, mas de forma bem resumida, a empresa tem um modelo muito bacana, fiquei bem surpreso positivamente, me surpreendeu, e, enfim, espero que quem nos perguntou aí sobre a oferta tenha entrado, tomara que dê certo. Tá certo, vamos lá então continuar aqui com as nossas perguntinhas. A Raizen, né, começou hoje a reserva de ações. Pode ser um dos maiores IPOs aí da Bolsa? Queria saber a sua avaliação sobre essa empresa e qual é a recomendação também de vocês em relação a esse IPO. Com relação ao volume, ao tamanho da oferta, possivelmente será a maior oferta do ano. Da história da Bolsa, certamente não, a gente tem aí outros cases maiores, mas para o ano, muito provavelmente deve ser o maior volume, né? Deve ser, se eu não estou enganado, eles projetam algo como 7 bilhões, e dependendo aí se houver o lote suplementar, isso pode bater 10 bilhões de reserva de volume, bastante coisa. Em termos de assim, empresa, pelo que eu vi no prospecto, enfim, pelo que eu pude analisar, é uma empresa que tem ali uma receita recorrente muito interessante, né, de certa forma bastante consistente. O que pega na operação é o custo operacional é alto, então isso deixa uma margem pequena para a empresa. As margens ali apertadas
aliado ao fato de que a empresa trabalha com basicamente commodity, né, uma commodity pode oscilar muito, e uma oscilação no preço da commodity pode acabar, né, impactando bastante uma margem que já é pequena. Então, tem esse risco aí no radar. Agora, é a maior produtora, né, de açúcar do mundo, né, em termos de empresa. Pelo número ali que eu estava vendo, a empresa só perde para países, né, em termos de produção. Então, ela só vai ficar atrás do Brasil, se não me engano, de mais um outro país, quando a gente fala de produção de açúcar no planeta. Tem também uma produção aí agrícola imensa, né, com relação à cana-de-açúcar. Então, assim, é uma empresa que ataca, tem vários títulos de maior do mundo em várias coisas, é uma operação realmente muito, muito grande. Essa joint venture que, se eu não me engano, começou em 2008, com a Shell e com a Cosan, trouxe bastante sinergia, tanto de um lado quanto de outro. Assim, não é uma oferta pública que a gente vê um upside muito grande, né? É difícil a gente imaginar que a empresa vai dobrar ali margem, vai dobrar receita. É uma empresa que produz valor, que gera valor, sim, mas talvez ela não vá ter aquele upside que muitos investidores de varejo, pessoas físicas, procuram, como entraram aí no caso da Smart Fit, né, enfim. Mas o volume dela chama muita atenção, né? Então já tem realmente muito investidor interessado, querendo saber. Por enquanto a gente não tem nenhum relatório de uma casa de análises que dê recomendação de participar ou não, né? Então por hora a gente não tem como dar uma opinião, né? A gente não tem nada que nos embase em relação a isso, mas certamente é uma oferta pública que vai chamar atenção. Tem muito cliente interessado, a gente mesmo está tentando entender. A operação, como eu falei, é grande, já roda há muito tempo, tem seus riscos, mas, né, muito disso já está mitigado também pela qualidade da operação, que aí já há mais de 10 anos rodando e muito bem. Tá certo, vou passar novamente a bola aqui para o Rafael Lara, que já está me chamando. O Rafa que sempre tem mais perguntas, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, mas tá vindo pergunta aqui do chat, né? Então, a gente sempre dá aqui preferência para a galera do chat, então o pessoal que tá aqui no chat sempre manda pergunta, porque a gente sempre dá preferência para vocês. O Juliano Ramos Balpinot perguntando se você está acompanhando, Nicolas, o IPO da CSN Cimentos, que foi adiado essa semana. O que você pensa da empresa aí, dessa oferta aí de ações? Eu te confesso que para esse IPO eu ainda não peguei tanto material para estudar, né? Eu estou realmente ainda bem superficial aí em relação às notícias e às informações. Eu fiquei sabendo, né, que adiaram, enfim, essa oferta. Mas assim, usando como proxy, né, as outras empresas do grupo, chama atenção, né? A gente está curioso, a gente quer saber um pouco mais sobre a operação, quer saber um pouco mais sobre a estruturação, porque pode fazer sentido, sim. Mas de fato eu fico devendo aí mais profundidade nas informações, eu não pude ainda me debruçar, estudar sobre a oferta como um todo para poder emitir algum tipo de opinião aqui por hora. Fica tranquilo, Nicolás. Eu queria te perguntar então sobre a própria empresa de fibra ótica. Vou até pegar aqui que você tinha falado agora há pouco, que fez um IPO esses dias juntamente com a Desktop, a Unifique. Eu queria saber se, na sua opinião, tem espaço para tanta empresa assim de fibra ótica fazendo IPO aí, né? E você acha que a Desktop, nesse cenário, ela ganha ali um destaque porque fez um IPO antes da Unifique? Olha, parece que sim, tá? Eu concordo com você. É difícil a gente ver. Assim, a Unifique, ela está mais presente na região sul, né? Ela explora muito ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, majoritariamente Santa Catarina, né? Compraram lá uma operação no Rio Grande do Sul e começaram a expandir por lá. Já a Brasil, vou pegar um nome aqui que é tanto IPO essa semana, aqui, Brasilnet, né? A Brasilnet, ela tem a operação dela nas franqueadas, na Agility, lá no Nordeste, né? Mais presente, então, na região Nordeste. Então, em tese, você tem duas empresas aí explorando, né, setores, regiões diferentes, né, do país, um país grande, então dá para imaginar que você tem ali espaço para elas, mas você tem razão, quer dizer, essas empresas vão crescer e até um certo momento em que elas vão começar a disputar território, e lembrando que a gente já tem outros grandes players também oferecendo fibra ótica e banda larga, como a própria a Vivo, enfim, Oi, Claro e tudo mais. Aliás, tem um componente aí também interessante, a gente precisa colocar na conta, né? Que é aí a negociação da Infracore, né? Com a estrutura de 5G da Oi. Isso vai
com certeza vai bagunçar bastante aí o mercado. Fora isso, também tem o risco do 5G, né? No caso da Brasilnet, a Brasilnet até incorpora a ideia do 5G como se fosse mais um braço ali que eles vão usar, além da fibra ótica, né? Mas a gente não sabe exatamente qual é o impacto, né? Tem um risco de disrupção, né, nesse segmento, que eu acho que pode fazer preço, pode sim ser um risco a mais. A Desktop acho que largou na frente, acho que isso foi bom para ela sim. Mas em termos de números também, eu estava desmiuçando um pouco mais, na Brasilnet, a margem é um pouco mais apertada, né? Eu não sei se por uma questão de estratégia, eles trabalhem talvez com preços mais em conta para conseguir mais mercado, mas a margem ficou um pouco mais apertada e, coincidentemente, ela é a última, né, a fazer o IPO nessa fila aí dessas três. Então, talvez uma questão de timing, mais essa questão número pode dar uma machucada na oferta pública, mas é uma dúvida legítima, eu concordo com você, a gente não sabe até que ponto vai ter espaço para todo mundo nesse mercado. Tá certo, então, Nicolás, vou passar aqui para a Hanna, que já são 5h20, antes que a produção me mate aqui, mas muito obrigado, viu? Valeu. Tá certo, então, ó. Nicolás, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now. Espero que você volte mais vezes também para a gente fazer análise aí do mercado, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu pelo convite. Contem comigo. Tá certo, obrigada. Vamos seguir, então, atualizando, né, sobre o fechamento do mercado, agora, né, com a análise setorial, a movimentação aí dos setores da Bolsa com o Rafa, né, Rafa? Já está tudo prontinho? O que se movimentou hoje? A gente sempre traz aqui a divisão setorial, né, Hanna, para a gente entender em dias que o mercado não tem uma cara tão definida, para a gente entender exatamente os setores, o que movimentou aí o dia. Então, se você puder agora olhar na tela, na hora que a gente fez ali a análise, né, no pré-fechamento, todos os ativos estavam com retorno de 0,83%. Aí ali quase todo o gráfico estava verdinho, tirando o atendimento à saúde, que estava com uma queda de 1,87%, bens de consumo, né, com uma queda de 0,15% e serviço de comunicação com uma queda de 0,09%. Aí a gente tem agora o setor de energia com uma alta de 1,63%, industriais com 1,7%, mas o setor de imóveis também puxando aí bastante o pregão, com uma alta de 2,21%, chamando ali bastante atenção esse mercado que fechou aí agora numa alta, né, de 0,81% a 125.401 pontos. Hanna. Tá certo, foi bem dividido hoje, né, Rafa? Diferente de ontem aí que ficou tudo bem mais no vermelho do que no azul. Vamos seguir então aqui com o nosso giro, né? A Braskem poderá ser vendida a diferentes compradores, desmembrada em blocos de ativos por região, de acordo com a reportagem do Jornal Valor. A etapa de recebimento de propostas não vinculadas foi concluída e o processo, liderado pelo Morgan Stanley, agora entra na fase de seleção das ofertas que seguirão no páreo. A Novonor, que inicialmente se opunha à venda da fatia da Braskem, adotou posição mais flexível e está aberta a analisar as propostas por blocos de ativos. A reportagem do Valor apurou ainda que nessa primeira etapa houveram propostas, né, por todo em relação às ações que representam 50,1% do capital votante da Braskem ou 38,3% do capital total detidas pela Novonor e manifestações de interesse em operações específicas da companhia, em particular nos Estados Unidos e na Europa. Caso a venda da fatia da Braskem se mostre mais vantajosa, a Novonor terá que sentar à mesa de negociações com os demais acionistas da petroquímica, incluindo a Petrobras, como a própria empresa e também com os bancos credores garantidos pelas ações da Braskem. E a Capital Fintech de crédito consignado para o setor público está expandindo a atuação para funcionários de empresas privadas. Eu chamo o Rafa agora, que tem mais informações para a gente sobre essa expansão. A companhia que recebeu autorização do Banco Central em 2020 para ser uma sociedade de crédito direto tem a expectativa de atingir entre 250 milhões e 300 milhões de reais em empréstimos nos próximos 12 meses. Para isso, conta com funding ali, né, de 120 milhões de reais, captado por meio de um fundo de investimento em direitos creditórios e de debêntures, em parceria com a Vert Securitizadora.
Tem ainda outros 100 milhões de reais em vista e a previsão de triplicar a equipe para 300 funcionários. Com a proposta de verticalização, a ideia é que os clientes possam abrir uma conta na fintech para agilizar o processo e reduzir custos na tomada do crédito. A meta é atingir 30 mil contas ativas. Hannah. Obrigado, Rafa. E a Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou hoje o reajuste nas tarifas de 5 distribuidoras no Rio Grande do Sul. Juntas as empresas centrais elétricas de Carazinho, Hidropan Distribuição de Energia, Mux Energia, Nova Palma Energia e Departamento Municipal de Energia de Ijuí atendem mais de 120 mil unidades consumidoras no estado. A Eletrocar, que atende mais de 38 mil unidades de consumidores em Carazinho, terá reajuste médio de tarifa em 4,24%. As 18 mil concessionárias da Hidropan terão reajuste médio de 6,45%. Os novos valores começam então a ser aplicados a partir do dia 22 de julho. E a empresa Rumo anuncia a construção de ferrovia no Mato Grosso do Sul com investimentos em torno de 12 bilhões de reais. Veja na reportagem. Daqui a pouquinho a gente... O governo do Mato Grosso do Sul anunciou a abertura do edital para a construção de uma nova ferrovia estadual. A Rumo, o braço direito do Grupo Cosan, pretende expandir a sua atuação no estado, construindo uma ligação entre os municípios de Rondonópolis com a capital Cuiabá, além das cidades de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, no norte do estado. A companhia responsável pela malha ferroviária que conecta Rondonópolis até o Porto de Santos por meio das ferrovias federais Malha Norte e Malha Paulista foi uma das primeiras a manifestar interesse pelo projeto, que envolve uma extensão de cerca de 730 quilômetros. Segundo o governador mato-grossense Mauro Mendes, o projeto tem a previsão de ser concluído dentro de 7 anos e deve receber investimentos de mais de 12 bilhões de reais. A licitação usará o modelo de regime privado, que acontece quando o investidor assume todo o risco do projeto. A concessão terá validade de 45 anos de operação. E um dos celulares usados pelo presidente Emmanuel Macron está na lista de possíveis alvos de espionagem com o software Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO Group, segundo a apuração do jornal Le Monde. O jornal francês afirmou ainda que os celulares de Édouard Philippe, ex-primeiro-ministro do país, e de outros 14 membros do governo da França estão entre os números selecionados por um serviço de segurança do Marrocos que utiliza o spyware Pegasus. Telefones de políticos de vários países, jornalistas, ativistas de direitos humanos e empresários podem também ter sido monitorados por meio do programa israelense. E o grupo sueco Electrolux divulgou balanço do segundo trimestre e viu lucro de mais de 1 bilhão e 300 milhões de coroas suecas, ou cerca de 835 milhões de reais, prevendo o prejuízo visto um ano antes. O Rafa tem mais informações para a gente sobre esse assunto, né, Rafa? Hannah, a receita no período foi de 18 bilhões e 300 milhões de reais, uma alta de 29% na comparação com o mesmo período de 2020. O lucro líquido veio abaixo do consenso do mercado, que esperava uma cifra em torno de 1,55 bilhão de coroas suecas. A empresa diz que os custos de componentes eletrônicos e de logística continuam aumentando, o que causa uma pressão em sua eficiência. O lucro operacional da Electrolux no segundo trimestre foi de 1,98 bilhão de coroas suecas, uma margem de 6,5%, com a Europa respondendo por 1,01 bilhão de coroas suecas. As operações na América Latina, que incluem o Brasil, somaram 327 milhões de coroas suecas. Para este ano, agora a empresa sueca vê um impacto de 3 bilhões a 3,5 bilhões de coroas suecas em fatores externos, como custos de insumos, impostos, impactos trabalhistas e de moedas, ante uma projeção anterior ali que estava entre 2,4 bilhões e 2,8 bilhões de coroas suecas. Hannah.
Tá certo, e representantes da Comissão Europeia divulgaram hoje o esboço da legislação para transações em cripto. Caso seja aprovada, irá aplicar a chamada regra de viagem do Grupo de Ação Financeira Internacional. Há alguns meses, a União Europeia vem regularizando diversos aspectos da indústria de criptoativos, incluindo normas de supervisão a stablecoins, as moedas de valores estáveis. Após o anúncio, a União Europeia prepara agora o terreno para supervisionar transações com criptoativos como parte de uma reestruturação de normas anti-lavagem de dinheiro e de maior proximidade com o cliente. E ainda falando, sobre as criptomoedas, eu chamo o Rafael Lara para a gente saber como é que está a cotação do Bitcoin nesse momento, Rafa. Quem investe em criptomoeda, principalmente no Bitcoin, nesse momento tá bastante triste, viu, Hanna? Porque o Bitcoin tá caindo 2,67% aos R$157.014, né? Lembrando que o Bitcoin já chegou a bater quase R$320 mil em janeiro. Vamos ver se com essas notícias aí agora que você acabou de dar sobre essa possível regularização aí para que as transações com criptomoedas sejam feitas, se os investidores, os criptoinvestidores ficarão felizes ou não, né? Ou o Bitcoin vai continuar nesse mar de queda aí no bear market aí das criptomoedas, Hanna. Tá certo, Rafa. Vamos dar uma atualizada aqui novamente para quem está chegando agora, para quem chegou agora há pouco também. Vamos dar uma atualizada como é que tá as bolsas americanas, né? Tô olhando aqui, S&P 500 com alta de 1,52%, Dow Jones com alta de 1,62%. S&P 500 com alta de 1,52% e Dow Jones pertinho ali com alta de 1,62% e Nasdaq com alta também de 1,23%. Lembrando que ontem as bolsas americanas estavam em queda e todas puxadas pelo avanço aí dessa nova variante Delta também no mercado lá fora. Vamos dar uma olhadinha também como é que está o dólar, né? Que está com alta volatilidade aí nesse comecinho de semana. O dólar agora segue em queda de 0,54%, sendo cotado a R$ 5,22. Já está baixando um pouquinho, a gente também sempre segue de olho aqui no dólar. Estou vendo aqui o barril do petróleo também nem sobe muito, nem cai muito, 0,89% de alta, sendo comercializado a $66 o barril do petróleo. Vamos continuar aqui com o nosso BMC Now, falando mais um pouquinho agora, sobre o boom dos IPOs, assunto muito comentado aí nessa semana. Vamos continuar ainda a falar sobre isso ao longo da semana, mas hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com o Vitor Zogby, sócio e gestor de renda variável da MZR Investimentos, que falou um pouco sobre estratégias para os investidores diante aí dessa chegada de IPOs. Vamos acompanhar. E os IPOs, já começam agora na quarta-feira e aí pegando esse setor de tecnologia, tem provedores de internet, plataformas de e-commerce, empresas de eletrônicos. Queria saber se você vê potencial e em alguma delas, desse segmento de tecnologia, algumas que você poderia destacar aí pra gente, para o investidor realmente ficar mais de olho, mais atento. Você acha que realmente vale a pena para o investidor entrar em IPOs? Aqui é sempre importante você ter uma análise muito crítica, Existem ali empresas dos mais diferentes perfis. A gente procura entender muito como é que o mercado está enxergando esse IPO. Seja pela visão ali de casa de análise, seja pela visão ali de grandes gestores, ou mesmo pelo conhecimento ali da empresa, Então, essa janela ali começou com o IPO da Smart Fit, a maior rede de academias ali da América Latina, a quarta maior rede ali do mundo. Eles têm um modelo super escalável, um modelo completamente ali voltado ali para um preço mais baixo, mas ao mesmo tempo com uma qualidade muito alta, e foi uma IPO que deu muito certo, Você teve uma performance ali na última semana de mais de 30% do papel. Agora, o IPO que vem também chamando muita atenção do mercado acaba sendo ali Raizen. É um IPO que eles acabaram ali de protocolar para fechar essa janela ali de IPOs. Mas, de novo, é sempre importante ter uma análise criteriosa ali do IPO, entendendo não só a estratégia da empresa, mas também valuation, e acho que hoje as casas de análise
fazem um trabalho muito bom para o investidor, divulgando relatórios, sugerindo a entrada, não entrada e levantando ali os principais pontos, né? Seja os pontos favoráveis da tese, como também ali os grandes riscos que você tem por trás, e aí cabe sempre ao investidor avaliar o que faz sentido e o que não faz sentido. Uhum. Bom, já que você estava falando aí, a gente está falando de IPO aí, mudamos um pouquinho o rumo aqui da nossa conversa, né? E você chegou até a falar, um dos IPOs mais comentados ultimamente foi, né, o da rede de academia Smart Fit aí, logo no primeiro dia as ações subiram mais de 34%. Queria entender um pouquinho mais a sua visão, como que você avalia aí essa procura toda nos primeiros dias de pregão, o que a gente pode esperar aí para a empresa, você acha, após a realização, né, desse período aí que os investidores vão realizar os lucros? Smart Fit foi uma empresa que a gente acompanhou de perto, eles buscaram ali captar cerca de 2,3 bi, uma oferta 100% primária, onde a demanda ela acabou superando ali o próprio book mais de 15 vezes. Tá? Então, a gente viu que realmente agradou muito o investidor. Por quê? Porque você tem por trás ali, eles têm um mix de sucesso ali que a gente fala, né? Você tem ali por trás uma boa governança, com bons controladores por trás, você tem o GIC ali por trás, você tem a Dynamo, uma família super tradicional ali também no segmento, e um modelo muito potencial. A Smart Fit hoje eles têm apenas ali 10% de market share, eles têm ali mais de 900 academias espalhadas não só no Brasil, mas em outros 12 países, eles têm uma taxa de crescimento muito maior ali do que os concorrentes, e dado ali que a academia, né, é um modelo ali em que os equipamentos são muito caros, a partir do momento que você tem mais unidades, você consegue muita escala nessa compra de equipamentos, e assim você vai reduzindo os seus custos. Então, o nível de crescimento, né, ali do valuation no papel que ele pedia ali para aquele preço ali de saída, ele é justificado realmente por esse modelo ali de escala. Isso acabou agradando muitos investidores. Você também tem um nome, né, uma marca muito forte, que a maioria ali das pessoas físicas conhece, e acabou sendo um IPO que performou super bem. Então, acho que isso que é importante quando você analisa ali alguma oferta, é entender quem que está por trás, como é que é o modelo, entender um pouco do setor, se ele tem muita alavanca de crescimento, é um setor ali um pouco mais estagnado, e isso acho que ajuda muito ali na sua decisão. E dando continuidade aqui com o nosso BMC Now, né, chegando aí mais da metade do nosso programa, vamos conversar agora com ela, Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos, que vai fazer a leitura do dia aqui com a gente. Marta, primeiramente, boa tarde. Desculpa a demora para te chamar, desculpa também a nossa logística. A gente não fica com raiva da gente, fica brava com a gente não, Marta. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Boa tarde para vocês também. Boa tarde, vamos começar então, vamos compartilhar a tela, vamos saber como é que foi a movimentação do mercado, né, Rafa? Exatamente, Marta, seja muito bem-vinda novamente aqui ao BMC Now. Obrigada, Rafa. Chegamos, acho que é a sua parte preferida aí, não é? Você que gosta de análise. Eu sou um nerd dos gráficos, né? Tem gente que aí, não me suporta tá mais. Tem gente que não me suporta mais. Imagina o pessoal ficar pedindo aqui no chat, que eu já fiquei sabendo. O pessoal já comentou hoje, o pessoal gosta de análise. Vou até dar uma olhadinha aqui no nosso chat, que o pessoal já deve estar falando. Opa, a Marta chegou, vamos começar as análises. Então pronto, ó, já estamos aí vendo, vamos ver Ibov, né, como é que se comportou hoje, Marta? Pois é, Ibovespa, ele ainda está bastante volátil, mas ele ainda tem característica de mercado baixista, né? Eu estou percebendo que ele tem dado boas oportunidades de venda na parte da manhã, e quando ele chegar um pouco antes ali das 11, meio-dia, entre 11 e meio-dia, ele começa a virar a tendência, e à tarde ele praticamente devolve o movimento. Foi o que aconteceu hoje. A gente tem aí de destaque para alta aí JBS, né, e destaque para baixa GNDI, que não foi tanta coisa assim também, mas JBS aí respondeu por 147 pontos no índice, e depois a Vale, né, que respondeu aí por 127 pontos no índice, né, no Ibovespa, isso empurrando o índice para cima, isso é bastante importante. Eu continuo com um sentimento um pouco mais baixista para o Ibovespa, especialmente abaixo da linha dos 128 mil pontos, tá? Olhando o gráfico do jeitinho que ele está assim, eu não duvido que em poucos dias a gente chegue até a região ali dos 121 mil pontos, por ali.
Tá certo, ó. Vou passar a bola agora pro Rafa que sempre gosta de ver perguntinha do chat. Daqui a pouco ele joga de volta para mim, que a gente vai fazendo esse bate-bola aqui, né, Rafa? Se depender de mim, a gente vai até 2025 analisando o gráfico. É isso aí, vamos analisar. Bom, vamos embora. O Helder aqui perguntando se você pode analisar Rumo, Rail 3, né? Rumo, Rail vamos 3, vamos lá. Rail 3. Vamos falar de Rumo. Olha que belezona. Que bonitona, hein? Deu uma puxadona para cima legal no gráfico diário, acionou uma sequência de 3 pivôs de alta, né? Olha só, a gente acho que até chegamos a comentar desse ativo em outras transmissões. Ele estava dentro de um canalzinho de baixa, né? Virou para cima, que fez o primeiro pivô de reversão, né? Ele subiu, desceu, fez um pullback, que a gente chama, né? Na linha ali rompida, subiu e nunca mais voltou para a origem desse movimento. Então, bastante forte aí, Rumo, acima da média móvel. Essa média móvel aqui é de 23 exponencial, tá? Eu uso para outra coisa, mas dá para a gente usar como referência aqui para ativo também. Depois eu troco o período dela. Já foi testar a região de topo ali perto da linha do 22. Vai ficar mais bonita ainda se romper isso aí, tá? No longo prazo, essa região dos R$22 aí é muito importante para esse papel. A gente percebe uma presença forte de vendedor defendendo do 22 para baixo, tá? Mas se a gente olha no prazo mais longo aí, olhando o movimento mensal, tá? Esse fundo formado aqui entre junho e julho, e a gente olha esse fundo formado aqui no comecinho de março, um fundo mais alto que o anterior, a gente presta atenção no topo formado entre eles. Isso aqui pode ser um lindíssimo gatilho de um movimento forte de alta para um prazo mais longo, tá? No curto prazo, definitivamente, a tendência segue de alta, então atenção para essa região de resistência 21,90, 22, e o suporte mais curto, eu ficaria atenta aí na mínima do dia, na região de R$20,77, R$20,80. Quem entrou, passa muito bem, obrigado, né? Exatamente. Bom, ainda o Helder aqui que já manda, né? O Helder que acompanha a gente todo dia aqui, né, Hanna? O Helder sempre, ele já é muito inteligente, ele já manda várias aqui para garantir o dele. Já tem um pessoal aí que já é cativo aqui, já fica de olho. Então ele perguntou se você pode analisar MYPK3, né? E Iocp Maxion. Vamos olhar. Ela já não tá tão bonitona assim não, tá? Me parece que o papel já tá em ondas corretivas depois de um ciclo de alta completo. O ativo falhou em testar o topo anterior aqui, ó. Ele deu uma puxada bonita, né? Fez uma barrona de força, e a barra que veio na sequência, ela anulou completamente esse movimento comprador e levou o papel para baixo dos níveis de 15,80. Então, apesar dessa puxada aqui das últimas duas sessões em 15,45, o papel permanece em tendência de queda no curto prazo. E não duvido que ele ainda dê sequência no movimento vendedor e venha buscar essa região mais baixa dos R$14, tá? Abaixo dos 14,40, 14,30 por ali. Para cima, a resistência mais curta e mais relevante em 15,75. Perfeito, Marta. Bom, agora aqui a última do Helder, perguntando se você pode analisar, deixa eu só ver se não está naquela listinha, na listinha consagrada, não está na listinha não, a EGIE3, né, da Engie Brasil, de energia. EGIE3, tá. É um papel que está sofrendo um pouquinho, hein? Tá tentando se segurar ali em região de suporte, tá levemente fazendo bem discretamente um fundo um pouquinho mais alto aqui que os anteriores, mas tá bem difícil de comprar essa defesa de fundo por enquanto, tá? O papel trabalha abaixo da média móvel, ainda vem fazendo uma sequência de topos e fundos descendentes, apesar de alguma retração acontecer um pouco mais forte aí no curto prazo. Abaixo da linha dos R$41, eu não acredito nesse papel com força compradora, não. Eu ficaria mais atenta, de repente, para engatilhar um movimento comprador acima dos 41. Abaixo disso, eu ainda acredito que pode ficar lateralizado entre esse R$38,5, R$40, sem grandes oportunidades, assim, falando de risco-retorno, né? Sem grandes oportunidades. Tá certo. Bom, agora o Juliano Ramos Balbinot perguntando se você pode ver VULC 3. E olha, isso daqui já vem para aquela nossa Olimpíada de chutar ticker. Se eu não me engano, isso é Vulcabras. Azaleia Vulcabras. Né? Olha isso. Calçados, né? Olha, lindíssimo movimento. Acho que é um papel que nós já vimos aqui, né, Rafa? Tinha uma LTA
essa linha que eu vou destacar aqui agora, de rosa, vou fazer bem rosa. E perdeu essa linha de tendência de alta e veio testá-la aqui como uma resistência, né? Fez um fundo arredondado, uma formação que eu gosto bastante disso aqui. Acionou um pivô bonitão lá acima de 8,45, esticou e agora fez formação de topo, né? Confirmou formação de topo. Então, no longo prazo, o papel permanece em tendência de alta, ainda dentro de um canal, inclusive, mas eu acredito que essa retração ela possa ceder um pouco mais até a linha dos 9,50 ou ainda essa região aqui perto dos 9,20, a região mais baixa dos R$9, tá? Se chegar por aqui ainda não me assusta, ainda fica uma correção até interessante, inclusive para, de repente, entrar numa compra com um risco baixo, um potencial de retorno sensacional. Abaixo da linha de 8,68, aí eu fico com um sentimento mais vendedor e acredito que o papel possa buscar de novo a região dos 7,60. Perfeito, Martinha. Bom, agora o Renildo Carvalho perguntando se você pode analisar Vivid 3, né? Vivo Telefônica aí. Telefônica Brasil. Vivid. Nossa Senhora. Então. Pobre Vivid. Que surra. Olha, tá fazendo uma figura que chama cunha, né? Quando ela vem topos descendentes e fundos descendentes também, mas ela vai afunilando, né? Conforme o tempo vai passando, o intervalo de oscilação do ativo vai ficando mais estreito. Isso normalmente é uma figura de continuação de tendência, mas ela acontece apontando para cima nas tendências de baixa. De toda forma, aqui esse papel está bastante vendedor ainda. Pode dar uma segurada nessa parte mais alta dos R$40, mas eu não estou vendo muito upside aí para se a pessoa estiver pensando em comprar, eu esperaria um pouquinho mais, tá? Trabalhando ainda abaixo da média móvel, fazendo topos e fundos descendentes e já perdeu inclusive a origem de um movimento de alta que é antigo, lá do outubro do ano passado, sem oportunidade de compra por enquanto. Tá certo. Bom, vamos lá. Agora, bastante gente mandando coisa aqui. Vamos lá. O Sibério Macedo perguntando se você pode analisar lojas Quero. Aí eu não lembro mais se tá na listinha ou não, porque teria que ter uma memória. Acho que não tá na listinha não. Tô pesquisando aqui. Tá não. Acho que não. Tá. Qual que é o código? Lojas Quero. Olha, chute, hein? Eu acho que é QUER3, não? Lojas Quero, vou até ver aqui. Lojas... LJQQ3 aqui, ó. LJ. Ah, tá vendo? Aí... Tá. Sabe? Aí também, entendeu? Não tem nem como. É difícil. Olha, que puxada bonita que deu esse papel. A tendência de longo prazo ela ainda permanece altista, mas está me parecendo aí que a gente está se aproximando de uma possível reversão de tendência, tá? Puxando pela LTA, pela linha de tendência de alta, a retração pode vir até essa região aqui dos 21,11, 21,10, sem descaracterizar ainda um mercado comprador de médio ou longo prazo. No curto prazo, eu já ficaria um pouco mais atenta aí para uma batida até a linha ali dos R$22 e quem sabe ainda até os R$20,30. Por quê? Eu estou observando a formação do topo mais baixo que o anterior depois de uma longa tendência de alta, tá? Então o papel pode estar cansado da alta e tá armando um pivô de reversão aqui. Então fiquem atentos aí para quem tiver comprado no papel e aproveitou a alta, parabéns, tá lindo. Mas a perda da linha dos R$22,10, R$22,15 aí pode engatilhar um movimento vendedor um pouco mais intenso. Tá certo, então ó, o Roberto Silva aqui perguntando se você pode analisar Pomo 4, Marco Polo, né? Marco Polo, famosa Marco Polo aí. Ah, mas olha que linda, foi lá no 127% do Fibonacci na projeção. Tá me parecendo uma onda 4 ainda, tá? Eu ainda acredito em mais uma puxada para cima de Marco Polo. Ela pode ainda ceder até a linha dos 2,88, 2,90, não pode... Vamos lá. 2,88, não pode passar de 2,88. 2,87 já descaracteriza, tá? A contagem aqui do ativo. Ainda acredito que o papel possa voltar ali para a região mais próxima da média, ali no 3,39, a média mensal, média móvel mensal. E pode ser um belo de um gatilho se amanhã romper a máxima de hoje. Aí confirma a formação de um fundo, e aí pode ser que o papel corra um pouco mais liso para essa região do 3,39, 3,40. Abaixo desse R$3,07 aqui, ó, que já estava marcada a linha, hein? Já estava marcada a linha, foi testado hoje. Abaixo desse 3,07 aqui, ele tende a ficar com uma
pressão um pouco mais baixista e aí sim vir testar essa região de 2,88. Tá certo, então. Bom, vamos lá. Agora, nossa, é muita pergunta aqui, Marta. Eu espero que você possa ficar aqui até 9 da noite, né? Ainda bem que você já não pode agenda. Bom, enfim, vamos lá. O Fabrício perguntando se você pode analisar. Eu não sei se tá, hein? Não sei se essa tá. Cirela. Ah, Cirela tá liberada, eu acho. Cirela. Tá liberada? Deixa eu ver. Ainda bem que ela vem em ordem alfabética. Não, tá tranquilo. Exatamente. Olha, Cirela está super congestionada, né? Está em região de suporte de uma congestão de longo prazo, é longo prazo mesmo, é tipo 1 ano de congestão, 1 ano e 1 mês, né? De congestão aí em Cirela nessa região dos 22,40 por aí. Observando essa movimentação aí até desse histórico de 1 ano, o papel está testando uma região que pode gerar sim uma compra interessante, mas com uma saída rápida, subir R$1, 1,20, sai. Tá? Não tem características de mercado comprador, está bem indefinida e ela tem costurado as médias aí faz algum tempo. Como agora está trabalhando abaixo da média móvel e o último topo, o último topo marcado foi mais baixo do que o imediatamente anterior ali, que a gente consegue perceber fácil aqui, ó, tem até a cara de um pivô aqui, ó, esse topo aqui nessa linha um pouco mais alta dos 23, foi bem mais baixo que esse outro topo aqui, isso me dá um sentimento aqui de que se ele romper realmente esse fundo, essa região dos 22 aí, pode dar uma engatilhada para baixo com mais força. De toda forma, tá testando um suporte, pode ser uma oportunidade de curto prazo, com um stop bem barato, risco baixo e um potencial de retorno razoável. Tá certo, então. Bom, vamos lá. Até me perdi aqui. O Daniel Vicente perguntando se você pode olhar POSI3, positivo, ações da Positivo aí. Olha, Positivo tá saindo, né, de uma tendência de alta. Por que falando que tá saindo? No longo prazo ela ainda está em tendência de alta, até porque se a gente olha lá de janeiro, o papel saiu de R$4,40 para R$11, R$12, não dá para falar que tá em tendência de queda, né? Mas o topo marcado ali, que a gente percebe, ele tá lá na casa dos 16. Então, já teve uma queda importante, está trabalhando abaixo da média móvel e vem fazendo uma sequência de topos e fundos descendentes. O papel tá trabalhando agora numa região enroscada, que ele lembra que, ó, tá vendo esse pedaço enroscado aqui? Tá enroscando aqui de novo. Então, se não se segurar acima desse 11,20, acredito que o papel possa fazer uma descida mais pesada até essa região de 8,45, 8,50. E se ele conseguir se sustentar aqui e passar para cima da média móvel, acima dos 12,20, o teste ali de 12,84, quem sabe ali o 13,90 pode ficar bem plausível aí de acontecer. Tá bem em cima do muro o papel. Perfeito, Martinha. Bom, vamos lá. Agora o Renildo aqui Carvalho perguntando se você pode analisar B3, SA3. B3. Essa é queridinha de uma galera, né? Queridinha, era tida como uma das ações mais seguras do mercado, né? Aí, enfim. A galera deve estar dizendo, super segura para vender desde janeiro. Então, o papel ainda está em tendência de queda, ele está tentando sair desse canal de baixa que está destacado em rosa aqui. Está trabalhando ainda abaixo da média móvel, os topos que ele tem feito não estão superando os anteriores, então assim, o mercado ainda guarda características de mercado baixista. O que me chama atenção é uma discreta formação de fundos aqui mais altas, então o papel está perdendo um pouco de volatilidade, está estreitando, né? A gente sabe que baixa volatilidade precede a alta volatilidade, então ficar atento aí em gatilho. 17,40 para cima, o papel tende a ficar mais comprador, e aí eu acredito no teste dos 19, tá? Enquanto estiver abaixo do 17,10, essa região de topo que ele está formando aqui, e veio testar do dia 13, né, da semana passada para cá, eu ainda acredito em papel aí pegando 17, voltando para baixo ali para a linha dos 16 ou 15,90. Só para cima de 17,40 eu ficaria mais animada com o B3 para de repente pegar ali a linha dos 19. Por hora, não vejo compra. Perfeito. Bom, a Cida Rossi perguntando se você pode analisar NBR3, Energias Brasil, né? Energias Brasil. Olha, o papel fez topo arredondado, tem uma resistência mais bonita e mais importante na linha dos 18,10. Embora ainda esteja trabalhando abaixo da média móvel, já faz 3 dias que o comprador está insistindo, né? Tentando buscar essa região mais alta dos R$17 ali, 18 reais.
R$18, então acima desses 18 aí pode ser que o papel dê uma puxada aí 10 centavos, quem sabe uns 27 ou 30 centavos para cima. Eu gosto bastante dessas formações aqui de fundo arredondado, eu acredito nessas formações, elas são mais lentas, elas exigem um pouco mais de paciência, mas são formações que, se a gente prestar atenção e ficar atento nos gatilhos, elas dão um retorno assim sensacional, tá? Então, se romper os R$18, eu acredito nesse papel buscando ali os 18,27, 18,70 e 19,20. Para baixo desses R$18 aí, fica na groselha, né? Fica encalacrado nesses 17,5, 17,80, por aí. Tá certo. Bom, agora já são 5h55, então a gente já está se aproximando aqui do final do programa, mas a gente vai até onde der. O Eric Correia perguntando se você pode analisar FHER3, que eu acho que é fertilizante Zeringer, né? Isso mesmo. Vamos lá. Nossa Senhora. E papelzinho especulativo. O que aconteceu aqui? Foi split? Ou isso aqui é mercado mesmo? Eu não sei o que aconteceu com o papel. Olha, mais um sinalzinho aqui do papel fazendo formação de fundo arredondado. Então o mercado está tímido, ele desceu bastante aqui, está tímido, mas está começando a querer passar aqui da média móvel para cima. Como eu comentei, eu reforço, eu gosto bastante dessas formações arredondadas, exigem mais paciência, mais atenção, mas dificilmente uma formação dessa costuma mentir. Então pode ser que o papel venha testar aqui de novo essa região dos 19,20, aí 90 cents para cima. Deu uma batidinha, né? Volte aqui de novo para casa dos R$18. Aí, olha, eu vou falar, que a gente fala, fica filezinho para entrar na compra aqui desse fertilizante Zeringer, tá? Eu tô gostando bastante aí, especialmente do papel acima da cabeça desse pivô em 16,95, tá? Já tá acima da média móvel nos 60 minutos. No diário tá precisando um pouco mais de fôlego, mas rompendo a máxima de hoje, vai ficar mais bonita. Acho que parece que tem trade bom chegando aí. Tá certo, então, olha, bastante gente aqui falando que adora a Marta, o Magnus falando Marta, rainha das commodities, o Bruno Miranda, né, agora 5h57, então acho que vai ser meio que o último. O Bruno Miranda perguntando se você pode analisar BTC USD. Eu, como um grande admirador das criptomoedas, sei que isso é Bitcoin com par em dólar. É Bitcoin. É Bitcoin e não tem aqui na plataforma que eu tô usando, né, que isso é ativo internacional. Então não tem problema. Então, Bruno, eu mesmo faço análise, tá em queda, tá em forte queda hoje. Segura as calças se você tiver investido nisso daí, porque tá hoje batendo R$150 mil. Chore no banho hoje, porque tá difícil. Bom, Mas olha, eu vou te falar uma coisa, Rafa. Eu tenho uma análise longa de Bitcoin, não tô olhando, tá? Não tem como ver agora. Mas eu tenho uma análise longa de Bitcoin, eu tô esperando o bonito chegar lá entre 29 e 21 mil dólares. 29 e 21 mil tá dólares? alinhado. Entre 29 e 21 mil dólares. Vindo de cima para baixo, né? 29 até 21 mil dólares. Então, o investidor de Bitcoin tá lascado, então. Porque hoje foi a primeira vez que bateu abaixo dos 30 mil, né? Então, aí você, meu querido amigo, minha querida amiga que tá em Bitcoin, segura as calças aí. Não venda as coisas, porque o negócio parece que vai para baixo. Bom, já são 5h58, já vou chamar aqui a Hanna, então, para a gente poder finalizar aqui, porque eu já estou vendo o grande Marcos Saravalli, o lindo Marcos Saravalli, prontíssimo aqui para o Analytics com o grande Bo Williams. Se você puder já voltar a sua câmera aqui, Marta, queria agradecer. Mesmo, pra gente já se despedir aí da Marta, bem bonitinho. E olha só, Marta, a gente tá conversando aqui, mas eu tô ouvindo aí um miadinho, qualquer dia pode colocar, não sei se é um gatinho ou uma gatinha, mas ele fica chamando a minha atenção. 9 gatos aqui. 9 gatos, ó, qualquer dia já coloca, eu sou louca por gatos, já coloca um aí para dar um tchauzinho aqui pra gente na BMC. O pessoal também que tá nos acompanhando deve gostar também, os gatos estão ganhando o público aí, mas é isso, numa próxima você coloca aí que eu fico curiosa para saber quem é esse espectador aí que tá do seu lado, esses, tá bom? Né? Esses, né, que são muitos. Quase, mais 2 é um time de futebol. Ele tá lá pro outro lado da porta que eu tranquei ele, que ele tava perturbando aqui, mas eu mostro para vocês numa próxima oportunidade. Sei como é. Fechado, então. Então tá bom, Marta. Até a próxima semana, então. Obrigada, gente. E a gente se vê, então, na próxima semana. Obrigada, Marta.
Então vamos encerrar, né, com o nosso BMC Now aí dessa terça-feira. Já começo me despedindo do Rafa, minha duplinha aí de todos os dias. A gente se encontra então de novo amanhã, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam lá e a gente se vê amanhã, né, Hanna? A gente se encontra amanhã novamente às 4h30 da tarde. E o BMC Now fica então por aqui. Fique agora com o programa Analytics com o Marco Saravalli e o Bo Williams. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.